A Ludmilla que ele falou não é da família dele, não. A Ludmilla que ele falou foi a doadora que foi parar na inquérito das fake news imediatamente depois da doação, não é isso? Então vamos lá, eu acho que a gente já falou de... O cara do Metafora, não, ele falou da mulher, não, o nome da mulher dele não é esse, não, ele não foi. Não, ele achou que era filha dele. Não é isso que o cara do Metaforando, ele achou que eu tinha mencionado, não mencionei. Quem mencionou foi ele, não é isso não? Em nenhum momento eu falei da família de ninguém. O cara chamando a minha mãe de puta, a porra toda ali, eu nada, não, nem elevei a voz, não é isso não. Ali eu acho que Marcelo Brigadeiro tá aqui te mandando um abraço aqui, ó. Porra, manda um abraço pra ele também. E tá de parabéns por ele ter atitude, né? De também ter comparecido lá no Fórum da Liberdade, não é isso? É isso aí. Ele não fugiu, foi um dos poucos. Foi você, o Gorgonoide e o Brigadeiro. E assim como o Alano... Por que eu tô falando do Alano Santos? Porque ele é um exemplo escrachado. Ele é o paradigma da sabujada. Assim como o Alano Santos, assim como o Silvio Grimaldo, são dois paradigmas, né? Porque o Silvio Grimaldo, quando ele fala com a boca cheia, que não tem que ser a virgem no puteiro, então tem que ser puta, né? Ele vira um paradigma. Mas assim como ele, tem um monte de influenciadores que se escravizaram por causa de ou dinheiro, ou menos até, seguidor e like. Isso aqui é uma coisa efêmera. Eu tinha 1.700.000 seguidores no Twitter, agora eu tô com 996 mil, ele perdeu. Isso daqui é nada, cara. Eles dão uma ordem judicial e fecha a porra. Acabou. É uma bobagem, é um meio, não é um fim. Assim como o dinheiro, cara. Dinheiro também, cara. Você pode perder, você pode ter. Não é isso que vai fazer você ser um ser humano melhor, cara. Então, por que falar tanto do Alan? Porque como ele foi por um nível muito grande de deterioração moral, ele vira uma referência, mas você vê pequenos Alans, em maior ou menor grau, espalhado em todo esse bolsonarismo, em toda essa sabujada, em todo esse movimento nas redes, no Congresso Nacional, muitos deputados, alguns se calam, alguns são mais... Mas, veja, é tudo, em maior ou menor grau, todos eles ou são coniventes, ou são parceiros. Se você não tem ninguém falando. Se você serve ao interesse do PT, se você é a cadela da cadela do PT, você serve ao PT. Se você serve a alguém que é submisso ao PT, você está servindo ao PT. Diga uma coisa, como alguém que está no PL do Valdemar pode falar mal do Centrão? O Gorgonoide também tá aqui. Manda um abraço pro Gorgonoide. Não conheço pessoalmente, mas ele é um cara, rapaz, ele broca, viu? Gorgonoide, os três. Eu sei que tem treta do Gorgonoide com o Brigadeiro, mas ó, Gorgonoide, Brigadeiro e o 38. E foi o que a gente estava conversando aqui. Charles de Gaulle era um perdedor durante a guerra, mas no final ele levou, não é isso? Eu não gosto do exemplo do Charles de Gaulle, eu prefiro do Churchill. O que é isso? O Brasil hoje, inclusive, isso aí todos nós concordamos, inclusive com o Alan. Não há nenhuma covardia dos exilados caírem fora do Brasil. Inclusive, ao contrário. O Bolsonaro voltar para o Brasil dizendo que a eleição foi fraudada é que é legitimar o regime de lá. Se ele estivesse aqui, ele podia dizer o que ele quisesse. Lá, ele é um refém. Ele estando no Brasil, ele se submete a todas as decisões do regime. E aí ele tem que ficar dizendo, não falem mal do STF amanhã no 7 de setembro. Mandem flores para o STF. Mas se ele realmente achasse que a eleição era fraudada, se ele realmente achasse que o Brasil fosse uma ditadura, se ele realmente fosse oposição ao PT, ele voltaria ao Brasil? Então... Ele ia se submeter ao inimigo dele? Você pode ter dois senhores? Pois é. Você pode ter dois senhores? Não se pode servir a Deus e a mamona, hein? Então vem cá. Eu tenho uma opção para fazer. Eu tive uma opção para fazer. Ficar quieto, sumir e ganhar dinheiro. Graças a Deus. Deus dá cruz conforme você pode carregar. Perfeito. Né? Ele não me deu uma cruz mais pesada do que eu consigo carregar. Eu ganhei dinheiro, eu tenho meu dinheiro, minha família consegue ter um padrão de vida que eu considero adequado. Não é isso que vai fazer, mais ou menos, não é isso que vai fazer diferença para o futuro dos meus filhos. Eu poderia me calar e buscar um emprego, porque nenhuma instituição vai querer uma pessoa atuante que fala o que eu estou falando, porque é óbvio, eu estou comprando briga pra caramba. Eu vou fazer uma atividade econômica, um trade, um ofício que me permita continuar conduzindo, mesmo que eu ganhe menos dinheiro do que eu ganharia se eu ficar quieto. Dinheiro é tudo. É como você se calar para ter mais like. Dinheiro não pode faltar. Não pode faltar. Eu adoro dinheiro, honesto. Então, honesto. Eu quero dinheiro, eu adoro dinheiro. Honestamente. Mas ser prostituta, vamos ser prostituta? Não preciso disso. Exato. Eu prefiro morrer. Exato. Foi o nome do exemplo que eu dei. Não dou R$1.000 ao vagabundo. Não dou R$1.000 ao vagabundo. Ele vai me matar. Não dou.
Não dou, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que servir ao interesse de Satanás. Então, submeter. Então, para mim, o que acontece? A gente tá nesse momento no Brasil, onde o Bolsonaro quebrou o espírito que a gente tinha. Eu estava nas manifestações. Não tem uma foto de Tarcísio na Paulista. Esses novos bolsonaristas... Não, eu acampei com o MBL. Eu acampei com o MBL na frente do Congresso. Conheci Biaquices, conheci Saxida, conheci essa galera toda em Brasília. Eu acampei com o MBL. Qualquer um, 2015, 16, 17, que dissesse vamos combater o PT, eu tava do lado. Então, assim, o que acontece? O futuro do Brasil. O futuro do Brasil, olhando, você me perguntou do Brasil, né? 10 anos... Para uma pessoa é muito tempo, mas 10 anos para uma nação, ainda mais uma nação velha que nem o Brasil. O Brasil não é uma nação jovem, é uma nação velha. Tem 500 anos de existência. É um estralo. Você teve fases no Brasil. Você teve uma fase ali colonial, onde o português nem era a língua franca, né? Você tinha um outro idioma misturado, tupi e tal. Você teve a fase colonial mais madura, onde o Brasil depois vira o centro do império. O Brasil era o centro do império da nação portuguesa. Onde está o Tesouro Nacional? Está no Rio. Onde está a Biblioteca? Está no Rio. Onde estão os herdeiros? Estão no Rio. Então, Rio de Janeiro é o centro do império. E teve a fase da independência e tal. E, por último, a República. Eu acho que a fase da República, ela está acabando. A República de Deodoro realmente está completamente podre. A gente não tem mais cidadão. O que é o cidadão? Cidadão é uma pessoa que consegue... princípio do cidadão, né? Dos cidadões, né? Cidadãos. O princípio do cidadão. Marçal enrabou o jornalista enrabou Marçal, porque Marçal queria o CNJ para punir Xandão, e aí ele foi lá e devolveu pro mesmo jornalista. O princípio do cidadão. Cara, é muito foda, velho. Ele é muito rápido no raciocínio. Ele tomou uma humilhação porque ele é formado em Direito e ele mandou denunciar o Xandão no CNJ. O CNJ não tem competência nenhuma para jogar ficou tão na mente, ficou tão gravado na mente que até cometi esse erro agora. O princípio de ser um cidadão, da cidadania, de ser da cidade, qual é? Você tinha cidades, e aí vem a Revolução de Atenas, né? Começa com Atenas, principalmente. Quem era o cidadão? Para você pertencer ao grupo lá de cidadãos, né? Titular de direitos e obrigações, né? Era a pessoa que conseguia ter arma quando via o inimigo, pegar a arma e lutar para manter a cidade livre. E por isso tinha skin of the game e tinha que participar do processo. Né? Para você poder ter direito à voz, você tinha que lutar, e quando você vencia, tinha um espólio, você ficava mais rico. E você tem uma revolução em Atenas que começa a ter comércio, começa a ter artesanato, né? As pessoas fazem artesanato, tal, não sei o que lá. E aí começa a ter uma classe média, onde muita gente começa a poder comprar o elmo, o escudo, a lança, o peitoral e ir para a batalha junto com a elite. Começa a poder conversar e aí começa a se desenvolver. No Brasil, você hoje não tem um grupo grande de cidadãos. Se você não tem condição de lutar, evidentemente, você está aí na faixa de 1 salário mínimo, cara, você não tem condição de ser um cidadão. Mesmo que você ganhe 10 salários mínimos, mas você ganha 10 salários mínimos com um cargo comissionado, porque tem alguém te sustentando, que manda, diz o que você vai dizer, você não manda na sua própria boca, independente da riqueza, você não é autossuficiente, você não é homem, né? Então veja, você tem condição de comprar essa briga? Você tem condição de se juntar a nosso grupo, pegar um escudo, pegar uma lança, pegar um elmo, mesmo que você não compartilhe com 50% do que são os valores meus individuais ou deles, veja, os valores deles são diferentes dos meus. Eu concordo, pra mim, regulamentava todas as drogas, como o senhor estava falando. Pra mim, meu irmão, liberava geral. A cocaína era legal há 100 anos atrás, é isso que eu falei. Eu admiro o senhor. Rapaz, se eu vier aqui, eu gostaria de pagar uma refeição, o senhor não deixou, que não deixa homem pagar nem um centavo nada pro senhor, né? Nesse momento da minha vida não deixa. Rapaz, eu tenho uma admiração e, tipo assim, eu tenho orgulho de ter um canal aberto com uma pessoa que teve acesso a uma parte enorme da história do Brasil, que as pessoas que tiveram acesso não têm uma fração da sua coragem de falar publicamente o que aconteceu. A maioria das pessoas que falam sobre isso, não é publicamente como o senhor tá fazendo aqui agora, né? Mas por quê? Porque eu tenho, pra mim, a redenção vale mais do que todo... Veja, para mim a redenção é mais importante do que qualquer ameaça dessa que eles façam. Para mim a redenção é o mais importante, mas... O senhor é soberano, o senhor não precisa de nada disso. Exato, se não vai ameaçar, mas se você pode se juntar... A gente tá falando aqui das drogas, né? Enfim, a gente vai engatar. Uma coisa que eu sou a favor, eu sou a favor que cada estado decida, mas no estado que eu quero morar, eu sou a favor de fazer uma federação de fato
Você é brasileiro, você pode ir para qualquer lugar, mas cada estado decide como vai ser. Como era no Império. A Constituição Imperial. Eu quero morar num estado coxinha, eu quero morar num estado que não permita cocaína, que não permita droga, que não permita defecar na rua, fazer xixi na rua no carnaval. Eu quero um estado mais... E aqui eu não sou ultra coxinha, eu não estou no estado mais radical.